Então, por exemplo, pode ver Isaías 13:22, 1 de Reis 22:12 e Jeremias 23:13. Então, esse falso profeta tanto pode ser aquele que interpretou de maneira errônea a palavra de Deus, ensinou as pessoas de maneira errônea, muitas vezes até a se afastar de Deus ao invés de aproximar-se de Deus. Pode ser também aquele que é usado por um espírito enganador, né? Usado por um demônio, trazer uma mensagem contrária à palavra de Deus. Então são vários aí os termos na Bíblia para falsos profetas, que são na maioria então adivinhos, tentam acertar alguma coisa no futuro, jogam, e muitas vezes eles vão tentar depois fazer com que essa palavra se cumpra. Por isso que as pessoas que vão atrás das pessoas que mexem com isso, com adivinhação, né, tarôs, astrologia e esse tipo de coisa, de consulta a mortos, né, o médium lá no espiritismo. Então a maioria dessas pessoas, acontecem tragédias na vida dessas pessoas. Na maioria das vezes tem ali uma pessoa maluco, né, louco na casa dessas pessoas, com a doença mental, né, ou tem algum problema de saúde muito sério, alguma pessoa aleijada, uma pessoa presa na cadeira de roda, numa cama. Então, por quê? Porque demônios adquirem ali direito de agir na família. Porque, na verdade, estão sendo consultados ali demônios. E eles adquirem, então, o direito de agir nessa família, na vida dessas pessoas. Então, são espíritos adivinhantes, né? E, na maioria das vezes, não acontece o que eles previram, ou se acontece é porque eles deram um jeito, fizeram todo o possível e o impossível, fizeram de tudo para poder conseguir que aquilo ali se cumprisse. E aí eles vão interferir nas vidas das pessoas para aquilo ali acontecer. Mas na maioria das vezes não acertam aquilo que previram. Tanto é que aparece aí na TV direto pessoas, né, assim, dizendo, o jogo tal, a seleção tal vai ganhar, não sei o que, o mundo vai se acabar no ano 2000, né, como previu aí várias pessoas. Então, são coisas que eles chutam, na verdade, inspirados por demônios que não sabem nada do futuro, na verdade. Quem sabe o futuro realmente só é Deus. Tem aqueles também que são aqueles que transmitem heresias, né? Que vem trazendo coisas que vão afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, da legítima palavra de Deus. São chamados também falsos profetas. Número 14. Quais as expressões correlatadas para a palavra profeta na Bíblia? Complete. Então, vidente, por exemplo, possui dois termos hebraicos que o identificam nas Escrituras. Oze-roé, Rosé e Oroé, na transcrição técnica. Ambos representam aí dois sentidos: ver com os olhos físicos e ver introspectivamente, ou seja, ver com o espírito. Por isso o profeta é chamado de homem de espírito. Então houve um período na história profética de Israel em que os profetas eram identificados simplesmente como videntes. Então, primeiro de Samuel 9:9, nós vamos ver que Samuel era chamado vidente, né? Então, aquele que via o que as pessoas não viam com os olhos materiais, ele via. Ele podia ver no reino espiritual. Então, aí já entra aquele dom do Espírito Santo, que é o dom de discernimento de espíritos. Então, o profeta, agora nós podemos acrescentar, primeiro, palavra de sabedoria, ver alguma coisa no futuro. Palavra de conhecimento, ver alguma coisa que está acontecendo em outra parte que não é conhecida onde ele está. E discernimento de espíritos, é ver aquilo que as pessoas não veem, ver no reino espiritual. Então Deus revelava, dava uma visão especial, que é uma visão do reino espiritual. O profeta, certa vez, então, quando cercado por exércitos inimigos, e o seu cooperador veio a ele, dizendo que eles estavam perdidos, que não tinha mais solução, que eles iam ser mortos, e ele pediu: abre os olhos deles, Senhor, para que ele veja, que o exército de Deus é muito maior, muito superior ao exército dos homens, né? Então, quer dizer, ele enxergava, mas o seu cooperador não enxergava. Então o profeta tinha uma visão do reino espiritual, enxergava além dos olhos humanos, da visão humana. Parte 3, o ministério. Quando havia o ministério de profetas?
Então, depois da época de Moisés, vemos que Samuel presidia a congregação de profetas em Naiote, região de Ramá, onde residia. Na época de Eliseu, vemos a existência de uma escola de profetas composta por filhos dos que exerciam o ofício. Então, ia tanto os filhos como discípulos dos profetas que haviam morrido. Provavelmente aquela matança que Jezabel fez, né? Que matou vários profetas. Então os filhos dos profetas estavam ali e se reuniam. E eles então pediram a Eliseu para ir com eles e para que eles pudessem construir então ali uma casa, uma grande casa onde eles pudessem se reunir ali na beira do Rio Jordão. Eles queriam alargar o local de se reunirem. Queriam, na verdade, alargar a visão, queriam que Eliseu os ensinasse como ser um profeta, né? Os instruísse, e assim então eles poderiam assumir o lugar de seus pais. Hoje na igreja está faltando muito isso. Nós deveríamos ter escolas para profetas, pessoas que pudessem se dedicar a isso integralmente, pudessem buscar a Deus e as revelações de Deus e pudessem ter um sustento para isso, porque é um ministério muito importante para a igreja. Tanto é que a Bíblia diz que sem esse ministério o povo se corrompe. Por quê? Porque não há revelação de pecados, não há revelação de coisas no futuro, né? Não há uma advertência maior como os profetas faziam com o povo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos ver que foi iniciado esse ministério, mas hoje quase que não se vê, devido a alguns ministérios que têm se destacado tanto que têm afastado os outros ministérios, têm diminuído os outros ministérios. E nós sabemos que, principalmente por causa da parte financeira, o controle financeiro tem atrapalhado o crescimento espiritual. Capítulo 16, segundo Reis 6, de 1 a 3. Quem era o mestre dos profetas nessa época, então? Então, Eliseu, ele era aí o mestre, ou professor, ou aquele que tinha agora mais uma experiência, né? Que Deus usava com poder, com milagres e com mensagens proféticas. Então Eliseu foi o líder ali daqueles filhos dos profetas, dos discípulos dos profetas, que se reuniu para aprender então esse ofício. Na certa, então, ali se aprendia como se comportar, se aprendia que deveria se estudar a palavra de Deus, os escritos dos profetas, a lei, para que o profeta soubesse o que dizer, o que responder, porque qualquer pessoa que é colocada em evidência é uma pessoa que a partir daí ele deve dar um bom conselho às pessoas, ele deve direcionar as pessoas para Deus, ele deve achar sempre a solução em Deus para as coisas e não no mundo ou nas armas do mundo, né? Mas sempre buscando armas espirituais para a solução dos problemas. Número 17. Como é combatida a corporação profética por alguns? Complete. Então nós vamos ver aí como alguns se justificam para dizer não, que o ministério profético na igreja, aí, não, que no Antigo Testamento não existia esse ministério profético. Então, são pessoas que se assentam atrás de mesas, ao invés de buscarem o poder de Deus, as revelações de Deus, eles preferem sentar-se atrás de mesas e tentar de toda maneira burlar o que está revelado na palavra de Deus. Preferem esconder certas partes da Bíblia, porque eles mesmos não têm esse ministério, não acreditam, então tentam de toda maneira esconder esses ministérios, ou atrapalhar, ou então sumir com esse tipo de ministério, para se justificarem que são líderes, mas que não têm esse ministério, que não opera neles esse tipo de coisas que opera, como está na Bíblia, nos profetas. Vamos ver então. Como é combatida então a corporação profética por alguns? Complete. O termo original para ministério e serviço não é o mesmo referente à atividade dos profetas. A expressão ministério do profeta ou dos profetas, na Almeida Revista e Corrigida, como aparece nas leituras diárias dessa lição, significa, na verdade, por meio dos profetas.
Como registro, então, a Almeida Revista e Atualizada. O vocábulo ministério indica o serviço religioso específico e especial desempenhado pelos levitas, como está em 1 de Crônicas 6,32, e pelos sacerdotes, 1 de Crônicas 24,3, e pelos apóstolos, Atos 1,25. Isso, porém, não é em si mesmo prova de inexistência de uma corporação profética em Israel, 1 de Samuel 10,5.